Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Irmãos, na carta do apóstolo Paulo a Tito, nós falamos na semana passada, nesta mesma carta, mas hoje eu quero ler no capítulo 3, nós vamos ler do verso 3 até o verso de número 6. Tito, capítulo 3, dos versos 3 ao 6. Glória a Deus, aleluia. Tito, capítulo 3, dos versos 3 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podemos assentar. Nós estamos estudando, irmãos, a Bíblia aqui, para que possamos entender assim de forma bem clara a resposta para a seguinte pergunta: por que Jesus morreu? Nós estamos falando sobre isso, e nós já vimos aqui que a morte de Jesus, irmãos, não foi um acidente, não foi uma casualidade. A morte de Jesus, ela cumpriu um plano que havia sido já elaborado antes da fundação do mundo. E nós vimos também que este plano ele tinha como propósito a salvação da humanidade. E na semana passada, nós falamos aqui que este plano de salvação, ele envolve algumas dádivas que o Senhor Jesus nos disponibilizou, algumas dádivas que Jesus, através do seu sacrifício, Ele ofereceu para toda a humanidade. E a primeira dessas dádivas, nós vimos aqui na última ministração, que trata-se da remissão e da redenção. Remissão e redenção, irmãos, fala de libertação de um cativeiro, libertação de uma escravidão. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, derrama ali seu sangue, Ele nos deu a disponibilidade de sermos redimidos, de sermos libertos da escravidão do pecado. Hoje nós vamos falar sobre uma segunda dádiva gloriosa que Jesus nos proporcionou através da sua morte, do seu sacrifício. Trata-se da regeneração. Diga comigo, regeneração. O que é regeneração? Regeneração, irmãos, de acordo com o grego, essa palavra é anagenao. E essa palavra significa nascer de novo. Significa transformação da mente que leva a uma nova vida. Essa palavra também é sinônima da palavra vivificar, que significa dar vida ou tornar algo vívido. Irmãos, quando falamos então sobre regeneração, nós estamos falando sobre nascer de novo. E quando nós falamos sobre nascer de novo, um texto que nos vem à mente, uma passagem que nos vem à mente, está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3 e no verso 3,
Quando Nicodemos, um mestre da lei, ele procura Jesus de noite, e ele vai dizer para Jesus: mestre, nós sabemos que tu és o Cristo, Filho de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se não for de Deus, se ele não for alguém que tenha poder e autoridade como Deus. E Jesus então, ouvindo aquelas palavras, Jesus disse para Nicodemos: em verdade te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, quando Jesus está falando aqui com Nicodemos sobre nascer de novo, esta palavra significa nascer do alto. Essa palavra no original quer dizer, esse nascer de novo quer dizer nascer do alto. Então ele está dizendo: Nicodemos, quem não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Logo, esse nascer do alto, ele também tem o sentido desta palavra regenerar. Então, poderíamos substituir aqui esta palavra de Jesus neste versículo, como dizendo: em verdade te digo, que quem não for regenerado, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, se o plano de Jesus ao vir à terra era salvar a humanidade, e esta humanidade precisaria ser regenerada para ser salva, então nós sabemos que o homem por si mesmo não conseguiria se regenerar a si mesmo. Nós vamos entender isso um pouco melhor nesta noite. Mas foi por isso então que Jesus veio, para trazer essa possibilidade de regeneração para toda a humanidade. O apóstolo Pedro, irmãos, na sua primeira carta, no capítulo 1 e verso 23, ele diz o seguinte: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus. Irmãos, o que Pedro está dizendo aqui é que nós fomos regenerados não da própria semente de Adão. O que nos trouxe regeneração não foi a semente de Adão que estava contaminada, mas o que nos trouxe regeneração foi a semente do Espírito, através de Jesus Cristo. Porque o homem estava enfermo, o homem estava doente, e o homem não poderia se regenerar a si mesmo. Então, quando Pedro diz que nós fomos regenerados, ele está dizendo: nós fomos regenerados não da semente de Adão, nós fomos regenerados não de uma semente corruptível de Adão, mas nós fomos regenerados pela semente do Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus e pelo Evangelho de Deus. Tiago também, irmãos, faz coro com Pedro, quando Tiago, na sua epístola também, no capítulo 1 e no verso 18, ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas. Novamente, Tiago está dizendo como Pedro: nós fomos gerados, ou fomos regenerados, através da palavra de Deus, através do Evangelho. Irmãos, não há outra maneira de salvação, a não ser através do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é as boas novas de salvação. O Evangelho de Jesus Cristo nos mostra o quanto nós estamos perdidos, o quanto a humanidade está longe de Deus. E o Evangelho de salvação, ele traz luz para este que está perdido. O Evangelho de Jesus, ao mesmo tempo que mostra o nosso atual estado de pecaminosidade, o nosso estado de distanciamento de Deus, o Evangelho também nos mostra o caminho, que é Jesus. Então, ao mesmo tempo que ele diz: vós estáis mortos em vossos pecados, ele também diz que Jesus é vida. Ao mesmo tempo que ele diz que nós estamos distantes de Deus, ele vai nos dizer que Jesus, através da sua morte, nos aproxima de Deus.
Então isto é o Evangelho, e é através do Evangelho que nós somos salvos. João, na sua primeira epístola, no capítulo 5 e verso 1, ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus. Veja que João está falando que, através da pregação do Evangelho, as pessoas passarão a crer em Jesus. E quando alguém crê em Jesus, ele se torna nascido de Deus. O que é ser nascido de Deus? Nascer do alto. O que é nascer de Deus? É ser regenerado, é ser vivificado. Então o sacrifício de Cristo Jesus, ele nos trouxe a possibilidade, não só a nós, mas a toda a humanidade, de sermos regenerados, de nascermos de novo, ou de nascermos do alto, nascermos de Deus. E é isso que a palavra nos diz, que todo aquele que crê em Jesus, ele nasce do alto, ele é regenerado. Mas quando falamos também, irmãos, sobre regeneração e vivificação, nós precisamos entender que a regeneração acontece quando algo está morto. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem aqui. Quando a gente fere a nossa pele, seja por um corte, seja por uma queimadura, né? As irmãs que cozinham de vez em quando, né, encostam numa panela quente e queimam, né? Ou às vezes quando a gente sofre uma queda numa calçada áspera, o que acontece com a nossa pele? Ela sofre uma lesão, né? Ela sangra, ela machuca. E o que acontece então com esta pele? Esta pele, irmãos, ela vai primeiro passar por um processo de cicatrização. E nesse processo de cicatrização, as células da nossa pele morrem. É por isso que a nossa pele, ela fica numa tonalidade feia, né, escura, e por causa daquela ferida, daquele machucado. Mas enquanto isso está acontecendo, e aquela célula da pele está morta, novas células vão se multiplicando, e uma nova pele vai se formando. Por isso que muitas vezes, quando a gente lesiona, né, a cicatrização cria ali uma casca, né, feia, mas aquela casca depois ela é eliminada. O que aquela casca é? Ela é a pele morta, e uma nova pele viva nasce no lugar dela. Isso é o processo de regeneração. Então, para que algo seja regenerado, ele precisa estar morto antes, para que ele sofra o processo da regeneração. É por isso que a Bíblia, irmãos, quando fala sobre regeneração, ela vai nos falar sobre o nosso estado de morte. Lá em Efésios, no capítulo 2 e verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, ele nos vivificou juntamente com Cristo. Veja o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Estando nós mortos, ele nos vivificou. Estando nós mortos, ele nos regenerou. Também em Gálatas, no capítulo 2 e no verso 20, o mesmo apóstolo Paulo, ou aliás, Colossenses, capítulo 2 e verso 13, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer: e vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. Veja que Paulo, nesses dois versículos, ele está falando sobre a condição da humanidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e foi por isso que Jesus veio, para nos regenerar, para trazer um novo nascimento. Jesus veio para nos trazer esta transformação que era tão necessária na vida da humanidade. Ou seja, quando a humanidade pecou, irmãos, toda a humanidade, todos os homens caíram no pecado. Nós já citamos isso aqui na quarta-feira passada. Paulo diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Então toda a humanidade caiu em pecado. E quando a humanidade caiu no pecado, ela foi machucada pelo pecado. E ela sofreu uma ferida de morte.
É por isso que quando a Bíblia fala sobre alguém que está escravizado no pecado, a Bíblia diz que essa pessoa está morta nos seus delitos. Ela está morta espiritualmente. Ou seja, essa pessoa não tem vida em si mesma. Embora ela pense, que está vivendo a vida, curtindo a vida, vivendo os prazeres da vida, mas mal sabe ela que ela está morta nos seus delitos e pecados. E por isso Jesus veio. Quando Jesus vem e derrama o seu sangue ali na cruz do Calvário, Jesus está dizendo: eu vim para regenerar cada ser humano que foi ferido de morte pelo pecado. Irmãos, esta palavra, irmãos, é tão maravilhosa, porque o pecado muitas vezes na Bíblia ele é comparado à lepra. E a lepra era uma enfermidade mortal. E quando a Bíblia nos fala que nós estávamos feridos pelo pecado da lepra, nós estávamos condenados à morte. Mas Jesus veio para quê? Para nos regenerar. E quando Jesus veio nos regenerar, Jesus não veio simplesmente colocar um pano limpo sobre a nossa lepra. Não, ele veio sarar a nossa lepra. A religião, irmãos, muitas vezes é como alguém que está leproso e que tira uma roupa manchada de sangue de lepra e coloca uma outra roupa branca sobre ele. Mas isso não cura a lepra, isso só esconde a lepra. Isso é religião. A religião muitas vezes ela cobre a lepra. A pessoa diz: eu vou à igreja, eu sirvo a Deus, eu tenho a minha religião, eu faço as minhas orações. Isso é religião. E a religião não sara a lepra. A religião, ela encobre a lepra. Mas não basta você tirar uma roupa suja e manchada de um leproso e vestir ele com uma roupa branca. Dentro de pouco tempo, aquela ferida vai continuar sangrando. E aquela nova roupa também vai sujar. Mas se essa pessoa for curada da lepra, aí ela não vai ter mais problema. E isso é o que Jesus faz por nós. Jesus, ele nos cura da lepra. Ele não só coloca uma vestimenta nova, mas ele nos cura da lepra, através da regeneração. Lá em Romanos capítulo 6, verso 4, Paulo diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pela morte no batismo, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, assim andemos, ou assim vivamos, nós também em novidade de vida. Paulo está falando aqui, irmãos, de uma outra morte agora. Se nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Paulo agora está nos dizendo que para que aconteça o processo de regeneração, nós precisamos o quê? Nós precisamos que o nosso velho homem morra, para que haja a regeneração de um novo homem. É isso que Paulo está dizendo aqui em Romanos. Em Gálatas 2:20 ele diz também: estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, veja que ele está falando agora de uma nova vida. Ele está dizendo: a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está dizendo: olha, o meu velho homem foi sepultado. O meu velho homem foi crucificado. E quando o meu velho homem foi crucificado, foi sepultado, foi morto, então aconteceu a regeneração, porque aí nasceu o novo homem. Sem que o velho homem morra, não há como nascer um novo homem. É isso que a palavra nos ensina. Eu contei outro dia para os irmãos ali num culto, uma ilustração. Nós estamos falando sobre novo nascimento, e o Espírito Santo me trouxe à mente algo que aconteceu lá em casa, no meu quintal. Eu tinha um pé de limão rosa, e esse limão produziu ali bastante limão rosa, mas ele ficou doente. Esse pé ficou doente, começou a secar, e os galhos começaram a secar todos, até que o tronco daquele limoeiro secou. E eu falei: bom, esse pé está doente, não vai produzir mais limão. Eu peguei o machado e cortei esse pé de limão na raiz. Eu cortei para que ele morresse mesmo, porque ele estava doente. Mas, irmãos, para minha surpresa,
Depois de um tempo eu olhei e tinha um brotinho lá de novo. E aquele brotinho começou a crescer, e esse pezinho de limão já está grandinho, já está quase produzindo de novo e não está doente. E o Espírito Santo me fez entender através desse exemplo que isso é regeneração. É quando o doente morre, mas nasce um outro não mais doente, mas renovado por Deus, através do sacrifício de Jesus. O homem estava doente pelo pecado, então é necessário que este velho homem doente morra, para que brote um novo homem para a vida eterna. E é isso que a Bíblia vai enfatizar. Quando nós olhamos, irmãos, lá em 2 Reis capítulo 5, a Bíblia conta ali a história de Naamã. Os irmãos se lembram de Naamã? Ele era um oficial do rei da Síria, e ele estava leproso. E um dia ele ficou sabendo que lá em Israel tinha um profeta de Deus. E ele então vai até Israel para se encontrar com o profeta Eliseu. E quando ele vai até a casa de Eliseu, Eliseu manda um recado e diz a ele: olha, vai e mergulhe 7 vezes no Jordão. Ele ficou indignado, ele não queria ir mergulhar no Jordão, porque o rio Jordão, segundo ele, era um rio lamacento, um rio sujo. Mas ele foi convencido pelos seus servos que estavam com ele a descer no Jordão, a mergulhar 7 vezes ali. E quando ele foi e mergulhou as 7 vezes, a Bíblia diz que ele se levantou e a sua pele era como a pele de uma criança. Isso é regeneração. Isso reflete a humanidade que está afundada em pecado, aquele homem que é pecador, mas quando ele sepulta o velho homem, o novo homem nasce sem a lepra. É por isso, irmãos, que nós batizamos por imersão. O batismo, a gente entende que é imersão, porque o batismo ele simboliza justamente isso. O homem era pecador, mas a partir do momento que ele ouve o Evangelho de Jesus, que ele ouve a palavra e que ele crê em Jesus, ele vai ser batizado. E quando ele é batizado, o que acontece com o homem? Ele mergulha. Aquele homem então simboliza o batismo, que aquele velho homem está sendo sepultado, para que quando ele levante da água, a simbologia do batismo é essa: o velho homem foi sepultado e o novo homem nasceu. Isso é regeneração. Isso é o que acontece com aquele que aceita Cristo como Salvador. O velho homem é morto, é sepultado, para que aconteça a obra da regeneração, que é o novo nascimento, o nascimento do alto, o nascimento de uma vida de Deus, de um filho de Deus. Irmãos, e a palavra de Deus vai nos conduzindo a isso. Lá em Romanos capítulo 6, verso 11, o apóstolo Paulo diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, a Bíblia fala muito do novo nascimento, porque o novo nascimento é uma necessidade de todos nós. O novo nascimento é uma necessidade da humanidade. Foi por isso que Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não basta você saber que Jesus morreu por você. Não basta você saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não basta você saber que existe céu e existe inferno. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino de Deus. Esta é a verdade do Evangelho. Foi por isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus derramou o seu sangue. Foi por isso que Jesus verteu um sangue de um cordeiro imaculado ali na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser resgatados do pecado e também regenerados, nos tornado nova criatura em Cristo Jesus. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, ele diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é regeneração. Infelizmente, irmão, muitas pessoas não conseguem entender isso. As pessoas dizem assim: mas aquela vida, ela fez tanta coisa errada, aquela pessoa, ela fez tanta coisa errada, agora ele diz que aceitou Jesus.
e que agora ele é salvo e que agora ele vai para o céu. Mas é isso mesmo que a Bíblia ensina. Não importa o que nós fizemos, não importa o que nós cometemos, não importa os pecados que nós cometemos lá atrás, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo e o recebo como meu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que eu me torno nascido de novo. Eu sou regenerado. Todas as coisas velhas passaram, e a Bíblia diz que agora tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. É isso que é o processo da regeneração. É isso que é o processo, irmãos, da vivificação, a qual Jesus nos proporcionou através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Ainda na carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versos 22 a 24, Paulo diz assim, que nós devemos nos despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. O que quer dizer isso? Paulo vai explicar ali em Efésios, no capítulo 4. Ele diz assim, que o velho homem é aquele que pratica as obras da carne. E a Bíblia explica quais são as obras da carne, lá em Gálatas capítulo 5, verso 19. A Bíblia diz, olha, as obras da carne são a imoralidade, as orgias, a mentira, as dissensões, a inveja, o ódio, tudo isso são obra da carne. E agora Paulo está dizendo aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 22 seguir, que nós devemos nos despojar deste velho homem. Este velho homem é aquele que vive as obras da carne. É aquele homem que vive uma vida de ódio, aquele homem que vive uma vida de dissensões, aquele homem que vive uma vida de mentira. Mas ele diz, mas vocês devem se revestir do novo, porque o velho homem morreu, mas o novo homem nasceu. E o que o novo homem representa? O novo homem é aquele que vive o fruto do Espírito na sua vida, que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o novo homem. Então, se eu estou vivendo, irmãos, na minha vida, ódio, dissensão, ira, falta de perdão, mentira, é porque eu ainda não fui regenerado. Porque a partir do momento que eu fui regenerado, o velho homem morreu, para que o novo homem possa nascer. É por isso que no texto que lemos aqui em Tito, Paulo está dizendo para os irmãos da igreja, ou para o próprio Tito, seu filho na fé, e para toda a igreja, inclusive nós aqui hoje. Ele está dizendo, irmãos, nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, servindo às várias concupiscências, vivendo em malícia, inveja, éramos odiosos, odiando a nós uns aos outros. Isso nós éramos, antes de sermos regenerados. Mas a partir do momento em que a benignidade do Senhor, a bondade de Deus, veio sobre a vida de Jesus Cristo, e Ele derramou o seu sangue ali, Ele nos disponibilizou a regeneração. E nós agora devemos sepultar o nosso velho homem, nós devemos sepultar os nossos velhos hábitos, nós devemos sepultar as nossas atitudes indignas, para que o novo homem possa nascer na nossa vida. Amados irmãos, quando Paulo então aqui está falando sobre isso, Paulo está falando sobre vivermos uma vida nova em Cristo Jesus. Talvez você esteja aqui ouvindo essa palavra e você diga, eu não consigo perdoar aquela pessoa, eu tenho ódio dela. Eu não consigo ver aquela pessoa prosperar, eu tenho inveja dela. Cuidado, porque isso é atitude do velho homem. E se o velho homem ainda está reinando na sua vida, é porque o novo homem ainda não nasceu. Se o velho homem ainda está reinando na nossa vida, nós não estamos dando lugar para a regeneração. A regeneração só acontece quando o velho homem morre, para que o novo homem possa nascer. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, sobre essa regeneração, que eu acho assim muito forte, que está lá em Lucas, no capítulo 19.
Em Lucas 19, a Bíblia vai nos contar sobre um certo homem chamado Zaqueu, que ele era chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Ele morava na cidade de Jericó, e quando ele soube que Jesus ia passar pela cidade, ele foi ver quem era Jesus. Ele teve uma curiosidade de ver quem era Jesus. Com certeza, irmãos, Zaqueu ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar que Jesus curava pessoas enfermas, que Jesus tinha levantado paralíticos, que Jesus tinha ressuscitado mortos. E Zaqueu, ele teve a curiosidade de ver quem era Jesus. Mas a Bíblia diz que como Zaqueu, ele era baixinho, ele não conseguia ver porque a multidão estava ali esperando Jesus passar. E Zaqueu, então, ele subiu numa figueira brava, uma árvore que tinha próximo ali daquele caminho que Jesus ia passar. E Zaqueu subiu naquela árvore e ficou sentado lá em cima, para esperar Jesus passar, para ver quem era Jesus. E quando Jesus estava vindo, acompanhado da multidão, e Jesus chegou debaixo daquela figueira, Jesus olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar lá na sua casa. Irmão, Zaqueu desceu depressa. Eu creio que Zaqueu, ele ficou atônito com aquilo, porque ele diz: eu vim para conhecer ele e ele já me conhece. Eu vim para ver quem ele era, mas ele já me chamou pelo meu nome, e ele quer ir na minha casa. E ele desceu rápido da árvore. E a Bíblia diz, irmãos, que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. E quando Zaqueu estava na mesa da sua casa com Jesus, ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu que o que haviam falado de Jesus para ele, era tudo verdade. Jesus era mesmo o Filho de Deus, aquele que realizava milagres. Irmãos, e ele naquele momento, ali naquela mesa, ele disse: Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Irmãos, isso é regeneração. Um homem que vivia a sua vida preocupado só com dinheiro, um homem que vivia a sua vida preocupado em ganhar mais. E a Bíblia diz que os cobradores de impostos, eles roubavam mesmo, eles cobravam além. Isso não é coisa de hoje aqui do Brasil, não, já tinha lá. Eles cobravam além do que devia. E Zaqueu era um desses. Mas a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a sua vida foi regenerada. Ele está dizendo para Jesus: Jesus, o meu velho homem está morrendo hoje. Aquele homem que roubava, aquele homem que enganava, morreu. E agora eu quero ser um novo homem. Eu quero agora restituir aquilo que eu roubei. Eu quero dividir com os pobres metade daquilo que eu ganhei, às vezes injustamente. Mas eu quero ter paz na minha mente. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero viver uma vida nova. E Jesus disse: seja bem-vindo, Zaqueu, porque você agora é filho de Deus. Irmãos, talvez pessoas estejam vivendo essa vida do velho homem, uma vida de engano, uma vida de pecado, uma vida de mentira. E o que essa palavra tem para essas pessoas aqui nesta noite? Esta palavra quer dizer que Jesus já disponibilizou a regeneração. Ali no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele estava dizendo: eu quero regenerar a humanidade. Esta humanidade que está doente, esta humanidade que está leprosa, esta humanidade que está condenada à morte, eu quero regenerar. E quem crer em mim vai ter salvação. Quem crer em mim vai ter e vai experimentar e vai viver essa regeneração na sua vida. Irmãos, que verdade maravilhosa do Evangelho, não é? Porque não depende das nossas obras, mas daquilo que Jesus fez. O que a gente precisa, irmãos, é tão somente crer. Crer que o sangue de Jesus pode realmente nos regenerar. E se eu perguntasse aqui nesta noite, quantas vidas aqui já foram regeneradas? Eu creio que muitos vão levantar a mão.
Nós temos aqui pessoas que lá no seu passado viviam uma vida de engano, viviam vidas de vícios, viviam vida de imoralidade, mas a partir do momento que conheceram Jesus, esse velho homem morreu. E elas foram vivificadas, regeneradas. Isso é maravilhoso. Isso é o que Jesus quer para toda a humanidade. Mas, irmãos, por que ainda tem tanta gente no mundo vivendo na prática do velho homem, se Jesus já derramou o seu sangue? Porque muitos ainda não conhecem essa palavra. É por isso que nós estamos aqui compartilhando essa palavra. Talvez muitas pessoas que estão vivendo no pecado nunca nem sequer ouviram falar de regeneração. Mas nesta noite, você está tendo essa oportunidade. Você sabe agora o que é regeneração. A regeneração é morrer o velho para nascer o novo. É morrer aquele homem do pecado para nascer aquele homem que foi agora transformado por Deus. Irmãos, como é bom a gente viver o Evangelho. Como é bom a gente viver essa experiência de transformação. Se eu abrisse aqui a oportunidade, irmãos, eu creio que muitos irmãos aqui vão falar: olha, minha vida, pastor, lá atrás era um inferno. Era um inferno. Era guerra. Na minha família, dissensão. Era briga, era contenda, era isso. Mas hoje, a minha casa é uma bênção. Hoje a minha casa tem paz. Há pessoas, irmãos, que elas não querem nem voltar para casa. Elas vão para casa para dormir, porque elas sabem que se voltar para casa é contenda, é briga, é guerra. É só coisa ruim. E essas pessoas ficam aí nos bares, ficam aí nas festas, nas baladas, porque elas querem se esconder do problema. Mas Jesus está dizendo para essas pessoas: eu quero transformar a vida de vocês numa nova vida. Eu quero fazer da vida de vocês uma nova vida. Isso é regeneração. Assim como nós fomos regenerados, muitos ainda precisam de ouvir essa palavra. E que o Espírito de Deus conduza essa palavra a pessoas que precisam ouvi-la, para que haja transformação e que essas vidas possam ter também a experiência que um dia nós tivemos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Antes de encerrar, eu gostaria de perguntar se alguém aqui nesta noite precisa dessa regeneração na sua vida. Se alguém aqui, você sabe, você e Deus sabem aquilo que você está vivendo. E você ouviu essa palavra nesta noite, você disse: Senhor, eu preciso dessa regeneração. Eu ainda tenho vivido as obras da carne na minha vida, mas eu quero viver o fruto do Espírito. Se alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus e experimentar esta regeneração na sua vida, eu te convido a dar um sinal com a sua mão. Nós vamos orar por você. É isso que Deus tem para você, é isso que Jesus oferece para você nesta noite. Regeneração, novo nascimento. Sepultar esse velho homem para que possa nascer o novo. Amém? Se alguém der um sinal, nós estaremos orando, estaremos intercedendo pela sua vida. Louvado seja Deus. Não há ninguém, então nós vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor, por esta noite. Te damos graças, Senhor, por esse privilégio de podermos estar aqui na Tua casa.
Pai, nossa gratidão a Ti, Senhor, porque através do sacrifício de Jesus Cristo, nós um dia fomos regenerados. Ah, Senhor, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas ofensas, nos nossos pecados, mas através do sangue de Jesus, nós fomos regenerados. O Senhor trabalhou em nós, o Espírito Santo de Deus trabalhou em nós, para que nós pudéssemos nascer de novo. E nós Te louvamos, ó Deus, porque hoje nós temos esta alegria em nosso coração, esse privilégio de podermos dizer: hoje eu sou verdadeiramente feliz. Hoje eu sou alguém realmente abençoado. Senhor, muito obrigado por esta obra tão gloriosa do Senhor ali na cruz do Calvário. Mas, Senhor, eu oro por vidas que ouvirão esta mensagem, essa ministração, e que estão vivendo no pecado, estão vivendo, Senhor, nas drogas, estão vivendo nos vícios, na prostituição, estão vivendo, Senhor, numa vida, ó Deus, no lamaçal do pecado. Senhor, o Senhor morreu por eles também. Ó Deus, e que esta palavra possa ser ministrada através do Teu Santo Espírito a este coração, e que essa vida agora, Senhor, venha abrir o seu coração e deixar o Senhor entrar. Que essa vida agora, Senhor, venha dizer: Senhor, eu quero experimentar esta regeneração na minha vida. Senhor, o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as vidas, e agora que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja tocando nesta vida, para que ela sinta-se perdoada. Senhor, diante dessa confissão de pecados, desse arrependimento dos pecados, que o Senhor possa fazer dessa pessoa uma nova vida. Pai, que ela possa experimentar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, confiando que essa palavra, Senhor, não voltará vazia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.